Irmãos, vamos abrir a Bíblia em João capítulo 15. Não tenho muito tempo, nem sei como que eu vou fazer. Eu vou me esforçar para nós terminarmos 12:30. A Anjinha, coordenadora do almoço de Natal desse ano, pediu para que logo após a pregação, os irmãos se dirigissem para o templo antigo, o ar-condicionado vai estar funcionando, a fim de que as mesas sejam postas e as cadeiras e tal, e o mais rápido possível possamos voltar para o templo, a fim de aqui participarmos do nosso almoço de Natal. Bom? Então vamos lá, um texto para a nossa meditação. Se eu sentir que não deu, o que provavelmente ocorrerá, não deu para tratar do seu significado mais profundo, talvez eu volte ao texto no domingo que vem, tá bom? Mas vamos lá, João capítulo 15, versículo 4. Para os que estão chegando aqui, todo domingo eu prego sobre o Evangelho de João, e de uns 3 anos para cá, talvez, eu só tenho pregado sobre o Evangelho de João, verso por verso, desde João capítulo 1, versículo 1. E assim nós iremos até o fim do referido Evangelho. João 15, verso 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O que o Senhor Jesus está dizendo nessa passagem, e a partir de agora eu conto com o auxílio do Espírito Santo, para que o texto inspirado se torne claro para nós e a graça o aplique com poder em nossos corações. O que o nosso Salvador está dizendo é que ninguém entrará no reino dos céus sem perseverança. Aqui nos deparamos com um apelo feito por Cristo, no sentido de que pessoas, haja o que houver, permaneçam em Cristo. Não é fácil para quem ouve atender um apelo como esse. Permaneço em mim e eu permanecerei em vocês. Isso significa você permanecer em Cristo, ainda que o mundo se volte contra você, que tribulações não cessem de atingir sua vida. Em meio ao ódio do mundo, as orações não respondidas e a impressão, em não poucas ocasiões, de que Deus o abandonou. Eu estou com um caso lá em Niterói, que eu não tenho administrado tão profundamente quanto pastores amigos meus, mas gente que me é próxima, por morar no mesmo bairro. Uma família cujo marido médico está padecendo de um câncer no cérebro, teve que se submeter a uma cirurgia e administrando, sendo assim, conflitos muito sérios com a fé, se sentindo abandonado. Quando o Senhor Jesus, portanto, fala, permaneçam em mim e eu permanecerei em você, está falando sobre perseverança. Perseverança nas lutas. O Senhor Jesus está falando aqui de um universo que, devido à sua injustiça, o seu antagonismo em relação a Deus e a sua vontade, vai se voltar contra a sua fé. E o que exigirá de você e de mim
o compromisso radical de haja o que houver, permanecer em Cristo. Agora, o que é encantador é a promessa embutida nesse verso 4. Porque quando ele declara, permaneço em mim e eu permanecerei em vocês, o Senhor Jesus está falando de uma relação de reciprocidade. Essa declaração é corolário de uma das promessas mais famosas da Bíblia. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O que ele está dizendo é o seguinte: fique comigo em meio às lutas e oposição do mundo. Que cada passo que você der na minha direção será seguido de passos dados por mim na sua direção. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Quantas vezes vocês quiserem o meu amor, o encontrarão. Em seguida, o Senhor Jesus declara: como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, ele está aqui, portanto, falando sobre a importância da permanência, da perseverança, do ato consciente de manter esse casamento com Cristo. E o que ele declara é que, da mesma forma que um ramo desconectado de uma videira é absolutamente incapaz de produzir fruto, aquele que não permanece em Cristo tende a minguar espiritualmente, perdendo o que alcançou, e não apenas isso, até mesmo se tornando uma pessoa pior do que um dia foi antes de se encontrar com Jesus. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, então o Senhor Jesus chama a atenção dos discípulos para esse fato da natureza. Ele pede para que eles olhem para uma videira e percebam com cuidado o fato de que jamais ocorreu de um ramo dar fruto, produzir uva, sem que estivesse conectado ao caule, à videira. Assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, é uma passagem pessimista e otimista, porque de um lado, o Senhor Jesus revela um completo ceticismo com relação às sociedades humanas, declarando que não tem justiça social, distribuição de renda, que não tem sonho de pleno emprego, que faça uma sociedade viver à altura dos padrões do reino dos céus. O que ele está declarando é que, sem mim, vocês não poderão fazer nada. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, perdoe-me repetir, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Há um otimismo nessa declaração, porque ele está dizendo que onde a humanidade fracassou, os que estão conectados a Cristo podem sair vitoriosos, produzindo os respectivos frutos que nascem de maneira orgânica, natural e espontânea em razão de uma conexão viva com a pessoa de Cristo. Vamos entender aqui um ponto.
O Senhor Jesus não está dizendo que pessoas não conectadas a Ele estejam impedidas de viver a vida civil, não possam ser bons cidadãos. Ele não está dizendo que não cristãos são incapazes de amar os seus filhos, que filhos não cristãos são incapazes de amar os seus pais. Conforme nós vimos no domingo anterior, nesse ponto Cristo é muito otimista com relação ao funcionamento da natureza humana. O que ele diz é que é próprio de nós, seres humanos, sermos simpáticos na nossa relação com aqueles que nos são simpáticos, de sermos generosos com aqueles de quem esperamos receber algo em troca, e que você não precisa ser regenerado para amar quem o ama. Quando o Senhor Jesus declara: vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim, ele não está falando aqui do fruto natural, daquilo que basta você ser humano para praticar. Outro dia, um amigo meu fez uma viagem para o Japão e voltou de lá encantado com o povo japonês. O Japão não está atravessando nenhum avivamento. Como explicar aquilo? Emprego, educação para todos. Como explicar aquilo? Você não vai encontrar no Japão uma Barra da Tijuca fazendo fronteira com a Cidade de Deus, uma São Conrado fazendo fronteira com a Rocinha, ou o Morro do Cantagalo incrustado em Ipanema. Portanto, o Japão, que é um país no qual você não tem uma igreja em cada esquina, presumo que haja cidades nas quais não há nem o testemunho de Jesus Cristo. Contudo, você encontra o povo japonês vivendo em maior segurança do que nós brasileiros, apesar de não conhecerem Jesus Cristo. Por quê? Porque é da natureza humana. O que se funcionar bem quando as coisas estão indo bem. Você se torna o melhor cidadão. Então é uma dica. Que o que o cristianismo está dizendo é o seguinte: estimule ações profiláticas na sociedade. Lutem por modelos de relacionamento humano em sociedade que não joguem um ser humano contra o outro. Eu tenho dito isso a exaustão na nossa igreja, e uma experiência boba que eu vivi, deve fazer uns 15 anos, no Maracanã, tornou isso muito evidente para mim. Eu fui assistir um jogo do Botafogo com o Santos, jogo de uma torcida só. Essa experiência foi marcante. Eu chego na estátua do Bellini, um policial militar diz para mim que todas as bilheterias estavam fechadas daquele lado do estádio e que só havia bilheteria aberta no lado da estação ferroviária, para onde eu fui. Ao chegar lá, uma única bilheteria para milhares de torcedores, porque nós botafoguenses somos uma nação, vocês sabem disso. Né? E aí então o que ocorreu? Pessoal, na época, levava radinho para o jogo. Todo mundo com radinho. E nada da fila andar. Quando as rádios anunciam que o jogo havia começado, o que ocorreu? Os torcedores começaram... Eu acho que devia ter alguns flamenguistas lá, ali envolvidos e tal, e por isso aquela desavença. Eles começaram a ter atrito uns com os outros e com a bilheteria. Quando eu estava ali, observando a cena, me deu pena do povo brasileiro. Porque naquele dia, naquela noite, eu me lembrei de um jogo que eu havia assistido no Miami Arena. Em Miami, uma partida de basquete da NBA. Cheguei com meu ingresso na mão, não peguei nenhuma fila, ar-condicionado central, cadeira numerada,
como eu não gosto de basquete, no meio do jogo eu me levantei para comer alguma coisa, depois voltei, lá estava a minha cadeira, nenhum atrito. Pergunto, o DNA dos americanos é melhor do que o nosso? Não. É porque aqui nós vivemos num país cuja cultura não respeita a santidade da vida humana. Nós, brasileiros, vivemos em modelos de sociedade no modelo de sociedade que joga brasileiro contra brasileiro. Quando pessoas são tratadas com dignidade, diz o Senhor Jesus, elas agem bem, mas não ao ponto. Por maior que seja a coesão social, por mais rica e próspera que seja essa sociedade, a ponto dessas mesmas pessoas se comportarem como cristãs sem terem conexão a Cristo. Aí entra o evangelismo. Porque amar os que nos amam, você não precisa de escola dominical para isso. Pai e mãe podem ajudar. E às vezes, quando pai e mãe não ajudam, você se depara com esses milagres da vida, de pessoas que não tiveram nada, e contudo são solidárias, são simpáticas, demonstram um bom humor. O que Jesus está falando aqui é sobre amar inimigo. É você não perder de vista a humanidade do criminoso. Quando um ser humano, por exemplo, deixa de atender às expectativas morais de uma sociedade, você diz, o que você fez é feio, mas continuo crendo que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E até a administração da sanção penal levará em consideração o fato de que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. O que significa dar fruto? Significa você abençoar os que o amaldiçoam. Isso é coisa de regenerado. Isso significa você interceder por quem quer a sua morte. Essa é a ética do reino, que eu disse do sermão passado, a ética do andar de cima. Para mim é muito evidente no protestantismo brasileiro que nós estamos vivendo a ética do homem natural. E não essa ética sobrenatural que tem como característica amar ao próximo com o amor que nós temos pela nossa própria vida, de modo não seletivo, independentemente da sua excelência moral ou não, e isso para a glória de Deus. Só regenerados podem viver essa espécie de vida. Portanto, falar numa sociedade cristã, concordo com Martin Lloyd Jones, quando ele afirma, falar numa sociedade cristã é uma heresia, porque uma sociedade cristã só pode ser composta por cristãos. Só cristãos podem viver o cristianismo. Então entendam que há aquilo que a escola é capaz de fazer, mas há aquilo que só a igreja pode produzir. Porque a igreja é portadora da mensagem do evangelho, da mensagem, portanto, que conecta as pessoas a Jesus Cristo e faz com que homens e mulheres deem fruto. Então vamos lá, voltemos ao texto. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Portanto, ele está falando de ramos naturalmente ligados à videira, que desde o primeiro momento estão recebendo da sua seiva e dão fruto. Só que o Senhor Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos para o fato de que muitos dos que estão ligados à instituição igreja, que se dizem cristãos, que declaram professar fé em Jesus Cristo, não estão organicamente conectados a Cristo. Eles são presbiterianos, participam da classe de escola dominical, conhecem doutrina, mas não estão conectados a Jesus Cristo. E dois fatos da vida tornam isso evidente. Duas constatações. A primeira, essas pessoas não perseveram na tribulação. A tribulação mostra quem elas são. E outro ponto, elas não produzem os frutos do cristianismo. Portanto,
esses que são cortados demonstram jamais ter passado por uma autêntica experiência de novo nascimento. Por isso o Senhor Jesus declara no verso 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. A imagem é belíssima. E o que mais nos frustra quando lidamos com o protestantismo brasileiro é perceber o quanto nós estamos distantes desse quadro. Jesus, o caule, a seiva do Espírito Santo atingindo os ramos e uma videira que produz fruto, espalhada pelo país. Algo vivo, algo orgânico, algo verdadeiro, algo que transforma a vida. É sobre isso que Jesus está dizendo. Assim a igreja deve viver. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, aqui ele repete o ponto. E eu nele, esse dá muito fruto. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Observe, portanto, que nós estamos aqui diante de uma das maiores evidências do caráter de uma pessoa verdadeiramente regenerada. Ela produz muitos frutos. Por que é importante enfatizar isso? Porque, em geral, os hipócritas que fazem parte do nosso meio, de qualquer igreja local, mantém o convívio com a igreja mediante uma virtude de suas vidas proeminente, que contudo emite uma nota falsa. Porque enquanto você se percebe admirado com o fervor dessa pessoa na oração, o seu interesse por teologia, história do cristianismo, sei lá, o seu envolvimento com algum determinado departamento da igreja, não percebe o fato de que o que falta à vida dessa pessoa é simetria de caráter. É produção de muitos frutos. Quando ele fala de muitos frutos, ele está falando de uma pessoa que não apenas tem interesse por doutrina, ela tem interesse pelo batismo com o Espírito Santo, por experiências vivas com Deus. Quando ele fala sobre muitos frutos, ele está falando de uma pessoa que não apenas se interessa por doutrina ou por experiências místicas, mas que pratica a verdade. Quando ele fala de pessoas que produzem muitos frutos, ele não está falando apenas de uma pessoa que evita algo como aborto, ou que não adultera, ou que não consulta site pornográfico. Ele está falando de alguém em cujo ser o caráter de Cristo se faz presente. Por isso essa pessoa será encontrada preocupada com aquilo que em geral não preocupa os evangélicos desse país. Ela terá preocupação com o estado das prisões. Ela terá preocupação com o desemprego. Ela terá preocupação com crianças que são vítimas de bala perdida. Ela terá preocupação com aquele que não tem acesso ao pão, com os 14 milhões de desempregados. E o que falta, portanto, a grande parte dos protestantes brasileiros é essa simetria, a produção de frutos, que faz com que você olhe para a vida dessa pessoa e tenha até uma experiência estética. Você vê beleza nela, porque ela não é disforme. Ela não é uma monstruosidade, ela não tem um braço, enquanto que o outro, você percebe, sabe, está mirrado. Ela tem interesse por doutrina, por experiência e por prática. Ela pensa em termos de ética privada e ética pública. Não é apenas uma boa cidadã, é também uma boa membro de sua família ou da sua igreja. Não se trata de um homem, portanto, que é apenas um bom pai. Se trata de um homem cuja presença no seio da sociedade faz diferença. Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. E aqui o Senhor Jesus enfatiza. Estou terminando. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, gente, sejamos realistas. As técnicas que nós usamos para levar pessoas a Cristo, a música,
iluminação, as campanhas, os shows que realizamos, tudo isso é ineficaz, veja só, improdutivo do ponto de vista de dar vida a uma pessoa que está morta. Mortos só encontram vida quando a igreja prega a palavra de Deus, chamada Evangelho no poder do Espírito Santo. E repito uma coisa, não se enganem, um pastor pode passar um ano inteiro pregando a Bíblia numa igreja sem pregar o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem que está dentro da Bíblia. E não há transformação, não há ramo ligado à videira sem a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho que gera seres humanos com a alma de Cristo, com o perfil de Cristo, que os torna, portanto, pequenos cristos. Último versículo da manhã. Hoje à noite eu estarei trazendo novamente essa mensagem no culto das 6h. Se alguém não permanecer em mim, a descrição é dramática. Se alguém não permanecer em mim, quando que isso acontece? Das mais diferentes formas. Por exemplo, você está indo muito bem na sua vida espiritual, surge uma amante no seu caminho. Eu não conheço um só caso de um pastor que tenha começado o relacionamento com uma amante e que não tenha mudado de teologia. Isso pode acontecer quando você tem uma decepção na igreja. Aí você se aparta de Cristo, não apenas da igreja. Ou então, quando a tribulação é severa, e você é levado a declarar, não é possível que Deus tenha interesse na minha vida. Caso contrário, Ele não permitiria que eu passasse por provas que me causam dores tão excruciantes como as que eu estou sofrendo. Então Jesus fala de pessoas que foram provadas pela vida e que não permaneceram nele. Estavam ligadas institucionalmente à igreja, mantinham um relacionamento verbal com Cristo, jamais foram um ramo que extraiu seiva dessa videira chamada Jesus Cristo. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e apanham, lançam no fogo e o queimam. Num dos comentários que eu li, se não me falha a memória, William Hendrickson, ele apresenta os 5 fatos relacionados ao destino dessa pessoa que não permaneceu ligada a Cristo. Será lançada fora, secará, a apanharão, a lançarão no fogo e ela será queimada. Não há ser humano mais infeliz do que aquele que conheceu a Cristo e o abandonou. São as pessoas mais estranhas, mais confusas, porque, como alguém já disse, pior do que não conhecer a Deus é conhecê-lo à distância. Então você vive num mundo de apreensões, de desassossego. No sofrimento você não tem a consolação do Espírito Santo, e no prazer você se depara com uma consciência culpada. Não descansa nunca. Então o Senhor Jesus está falando de um fim trágico. Ele está dizendo aqui que essa pessoa perdeu o ser. Aí talvez você esteja dizendo, mas Antônio, essa é uma linguagem muito severa. Por que Jesus Cristo foi tão severo assim? Talvez você entendesse essa mensagem se na década de 40 do século 20 frequentasse um culto da igreja luterana do partido nazista, que só aceitava membros da raça ariana. Você tinha que ser branco, provar que é descendente de Martim Lutero para ser membro da igreja. Talvez você entendesse essa linguagem se você visse os cristãos calvinistas na África do Sul justificando o apartheid e condenando a luta de Nelson Mandela.
Talvez você entendesse essa linguagem se você testemunhasse Martin Luther King batendo a porta de um pastor, chamando para marchar com ele nas ruas, e o pastor sendo movido a dizer: Dr. King, esse não é o meu chamado. Talvez você entendesse essa linguagem se você visse cristãos envolvidos com tráfico de escravos durante os séculos 17, 18, 19. Ou quando você vê um Jim Jones convencendo 900 pessoas a deixarem a América e irem para uma das Guianas, a fim de convencer pessoas que era da vontade de Deus que participassem de um suicídio coletivo. Não tem ser humano mais pernicioso, cuja vida mais representa ameaça à sociedade, do que ser humano que conhece Deus à distância, que está ligado a Jesus Cristo sem dar fruto. E são esses que fazem com que muitos se mantenham do lado de fora da igreja. Por isso o apóstolo Paulo declara na carta aos Romanos, no capítulo 2, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Eles estão fazendo piada com o nome de Deus, em razão do tipo de Deus que vocês estão apresentando ao mundo. O que fazer? Para que não vivamos essa experiência. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. É a perda do ser. Essa pessoa perdeu irreversivelmente a alma. Num dos comentários que eu li, o autor F.F. Bruce diz a seguinte coisa: pense nesse ramo que não deu fruto. Ele não serve nem para fazer uma cadeira, um móvel. Não tem utilidade nenhuma, exceto acender a fogueira. O que nos cabe fazer? Não há permanência em Cristo sem busca consciente da presença de Cristo através da oração. Não deixe de ser uma pessoa de oração. Não há permanência em Cristo sem contato regular com as Sagradas Escrituras, sem a leitura meditativa e contemplativa da Palavra de Deus. Não conheço um só caso de uma pessoa que permaneceu em Cristo e que julgou ser expressão de maturidade, por ela não caber em nenhuma igreja, tamanho o seu nível de santidade, romper comunhão com a igreja de Cristo. Então participe dos cultos, da ceia do Senhor. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nesses momentos nós somos alimentados espiritualmente. Eu sei que é aterrador, aqui eu concluo, você ler uma coisa como essa: será lançado fora a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. É claro que aqui há uma linguagem escatológica também, não apenas existencial. É alguma coisa que vai acontecer na consumação dos séculos. É a perda completa do ser. Mas aqui fica uma promessa: permaneço em mim e eu permanecerei em vocês. É impossível uma pessoa me buscar e não me encontrar. Haverá sempre essa reciprocidade, porque eis que estou à porta e bato. E todo aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Por isso, nos lembremos do velho hino presbiteriano: bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia claro anunciar, vigia e ora, o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiai e orai. Está bem alimentado, seu corpo não está sentindo dores, tem onde dormir,
está no pleno uso das suas faculdades racionais, em nome de Jesus. Use isso para buscar a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Não abra mão dessas oportunidades, porque a nossa vida nesse planeta é dura, curta, incerta. E o sábio aproveita cada oportunidade dada por Deus para dele se aproximar. Foi Pascal que disse: só há duas pessoas sensatas nesse planeta: as que não conhecem a Deus e que procuram conhecê-lo, e aquelas que o conhecem e anelam conhecê-lo mais. Que Deus os abençoe com essa palavra em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e orar? Pai Santo, nós te agradecemos por essa manhã riquíssima. Foi um abraço seu, um beijo seu na nossa igreja, um afago, Senhor. Nós te agradecemos. Estamos profundamente consolados e esperançosos de que em 2020 um Pentecoste ocorrerá nessa igreja para a glória do teu nome. Senhor, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, estamos certos que essa eleição jamais permitirá que percamos o ser, porque essa fé implantada no nosso coração pelo Espírito Santo é fruto de um plano eterno. Contudo, nós sabemos que a perseverança dos santos, ela se dá em meio a essas exortações, porque o Senhor decreta os fins e os meios. E os meios são justamente esses alertas da palavra, que permaneçamos no Senhor nosso Deus. Senhor amado, não é vida que se viva, aquela que é vivida longe dos teus caminhos e depois de conhecer a verdade. Por isso nós pedimos a Ti que sejamos sempre esse ramo ligado à videira, Senhor, e que dá muito fruto em todas as áreas da vida, Senhor, e que em tudo revela a beleza de Jesus. No nome de quem oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém.